Pessoal, a gente vai estar começando agora a ótica geométrica e ela se divide em várias partes. A gente vai ter aquela parte só de sombras, cores, depois vem a parte de espelhos, lentes, refração e, por finzinho, problemas da visão. Então a gente vai começar com aquele assunto que é, entre aspas, básicos, e aí a gente vai prosseguindo à medida que for precisando dessas videoaulas, tá bom? Pega a folhinha que vocês todos receberam e vocês vão preenchendo à medida que eu for preenchendo durante a aula, ok? Então, beleza, vamos lá. O que a gente tem que saber primeiro? Uma das unidades mais comuns que a gente vê no Enem e nos vestibulares em geral é o tal do ano-luz. Então, por exemplo, quando eu falo que alguma coisa está a 10 anos-luz daqui, o que isso significa? Então, acompanha na folhinha para vocês entenderem algumas coisinhas. Vamos lá. Olha só. A luz que sai do Sol, a gente sabe que ela vai chegar nos nossos olhos aqui na Terra só daqui a 8 minutos luz. E o que significa isso? Significa que a luz do Sol leva 8 minutos para chegar aqui na Terra. Logo, se o Sol apagar agora, por 8 minutos você vai ver um Sol que nem existe. Você vai estar vendo lá o Sol, mas ele não está lá, ele já apagou. Isso vai durar 8 minutos, ok? Vai, vamos prosseguir. A estrela mais perto de nós, a gente chama de Alfa Centauro. A luz que sai de lá chega aqui na Terra depois de mais ou menos 4,3 anos. Então a gente fala que a distância que a Alfa Centauro está de nós é de 4,3 anos-luz. Se a gente pegar Andrômeda, que é a galáxia mais perto de nós, Andrômeda, a luz leva 2,5 milhões de anos, ou 2 milhões e 500 mil anos. Então, a gente fala que a distância é de 2 milhões e 500 mil anos-luz. Gente, cuidado com algumas pegadinhas de prova. Se eu falo que Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz da Terra, eu estou falando que isso é uma distância. Logo, a luz leva para percorrer essa distância 2,5 milhões de anos. Logo, se você pegar hoje um telescópio aí na sua casa e apontar para Andrômeda, o que você vai ver? Uma imagem de 2,5 milhões de anos atrás. Jacques, mas eu quero saber como está Andrômeda hoje. Para saber como ela está hoje, você vai sentar a bunda aí na cadeira e esperar 2,5 milhões de anos. Aí você vai saber como ela está agora. Tá claro isso? Vamos continuar na folhinha. Existem algumas estrelas e alguns astros no universo bem esquisitos. Um deles a gente chama de quasar. Não nos interessa o que é isso, é uma estrela bem diferente. Isso aqui a gente está nos confins do universo. A luz, para chegar aqui na Terra, leva aproximadamente 14 bilhões de anos. Ou seja, a gente vai falar então que a distância desse quasar à Terra é de 14 bilhões de anos-luz, ok? Bom, então, preenchendo a folhinha, como é que vai ficar? Olha só como é que tá. O ano-luz é uma unidade de distância. E uma outra coisa importante, existe uma velocidade limite no universo, que é a velocidade da luz no vácuo. Esse valor, pessoal, é dado em toda a prova, é representado pela letra C e vale 300 milhões de metros por segundo, ou 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Jacques, de onde tiraram essa ideia aí de que existe uma velocidade limite no universo? Isso é coisa do Einstein, tá? Para nós aqui a gente vai literalmente aceitar, mas é impossível existir alguma coisa mais rápida que a luz. Qualquer coisa que apareça em prova, apareceu algum número para a velocidade de uma nave espacial, de uma, sei lá, de um alienígena qualquer. Eles conseguiram ultrapassar a velocidade da luz. Não. Na física que a gente conhece, é impossível ultrapassar a velocidade da luz, ok? Bom, vamos continuar aqui. Vamos fazer então uma questão que caiu na FUVEST. Vamos ler juntos. Astrônomos observaram que a nossa galáxia, a Via Láctea, está a 2,5 vezes 10 a 6 anos-luz da Terra, de Andrômeda, a galáxia mais próxima da nossa.
Com base nessa informação, estudantes em uma sala de aula afirmaram o seguinte. Número 1. A distância entre a Via Láctea e Andrômeda é de 2,5 milhões de quilômetros. Bom, vamos lá. O ano-luz é uma unidade de distância. Só que essa unidade não é o que a gente usa no nosso cotidiano. Então, agora, nessa questão, eles querem que você converta o ano-luz em quilômetros. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, o que a gente vai lembrar? A luz se propaga com velocidade constante, então o movimento é uniforme. E se o movimento é uniforme, a gente já estudou lá na cinemática, qual é a equação que a gente usa? Distância igual velocidade vezes o tempo. Então vamos aplicar essa equação aqui na questão. Ora, se a gente sabe que distância é igual a velocidade vezes o tempo, então a distância que a luz vai percorrer vale velocidade, ó, está aqui no próprio enunciado, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, 3 vezes 10 a 8, vezes o tempo. O tempo que a luz gasta é de 2,5 milhões. Não, opa, é de 2,5 milhões de anos. Então, o que que nós temos? Vamos fazer uma regrinha de 3 aqui no cantinho. Se um ano tem, ó, aqui no enunciado, 3 vezes 10 elevado a 7 segundos, então 2,5 milhões de anos, que é 2,5 vezes 10 a 6 anos, vai ter x segundos. Então, a gente só tem que fazer o produto, né? Multiplicar cruzado, né? Então, x vai ser 2,5 vezes 10 a 6 vezes 3 vezes 10 a 7. Então, jogando aqui, 2,5 vezes 10 a 6 vezes 3 vezes 10 a 7. Fazendo essa conta, pessoal, essa conta vai dar 2,25 vezes 10 elevado a 22 metros. Como ele quer que passe para quilômetro, basta dividir isso por 1000, isso vai dar 2,25 vezes 10 a 19 quilômetros. Ok? Bom, então a frase 1, tá? Falsa. Porque está falando que é 2,5 milhões de quilômetros, que nada. Isso aqui é 2,25 vezes 10 a 19 quilômetros. Nossa, isso aí dá mais ou menos alguns quintilhões de quilômetros, tá? Beleza. Frase 2. A luz proveniente de Andrômeda leva 2,5 milhões de anos para chegar à Via Láctea? Bom, aí o que a gente tem que lembrar? O que a gente classificou como ano-luz? É a distância que a luz percorre no espaço de um ano. Como a distância agora é de 2,5 milhões de anos-luz, então essa distância é percorrida em 2,5 milhões de anos. Então essa frase 2 está correta. Olhando as opções, né? Então, somente frase 2, letra B de bola. Vamos prosseguir aqui com as coisas? Tem umas coisinhas, vamos chamar de bem básicas, que você deve saber, é diferenciar o que é um objeto transparente, o que é um objeto translúcido e o que é um objeto opaco. Acompanha na folhinha que vocês receberam aí. Repare que aqui, ó, qualquer luz que entra atravessa completamente o vidro e chega nos olhos. Jacques, por que está tendo esse desvio aqui? Esse fenômeno chama-se refração, será estudado adiante. Por ora, a única coisa que eu quero que você saiba é que a luz conseguiu atravessar de forma plena esse meio aí. Então a gente vai falar que isso aqui é um meio transparente. Se completa aí na folhinha. Você já notou que quando você vai nos banheiros, você vê que às vezes as portas, se não forem de madeira, são de vidro. Você sabe que se ao acender a luz, tem gente lá dentro. Mas você não consegue distinguir direito o que está ali dentro. Esse tipo de vidro é o que a gente vai chamar de translúcido. Olha o desenho que eu fiz na folhinha para vocês. Repare que a luz vai entrar aqui, ó, e aí ela começa a fazer um zigue-zague lá dentro, podendo ir para qualquer lugar. Esse tipo de meio a gente vai chamar de meio translúcido. E, finalmente, o meio opaco, parede, madeira, a luz não passa. Então, simplesmente, a gente vai chamar de meio opaco. Ok? É bem tranquilo isso aí. Gente,
Vamos entrar agora nas questões que envolvem as cores. Você tem que saber identificar as cores e, mais do que isso, reconhecer a sequência da luz branca. Porque a luz branca, ela na verdade é constituída por infinitas frequências. Nós conseguimos ver apenas 7 cores. Na seguinte sequência: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Jacques, e o que está mudando do vermelho até o violeta? A frequência com que a luz vibra, ela vai ficando cada vez maior. Para te ajudar a memorizar isso, quem vem antes do vermelho? Chamadas ondas de calor ou ondas térmicas. O infravermelho. Por que infra? Porque tem uma frequência inferior à luz vermelha. Depois do violeta, vem o ultravioleta. Por que ultra? Porque é uma frequência que ultrapassa a da luz violeta. Ok? Bom, vamos aqui na folhinha. Eu coloquei para vocês aqui o que a gente chama de espectro visível. E aí, ó, vamos preencher da seguinte forma. A sequência das cores, ó, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Coloquei dessa forma aqui para você poder realmente memorizar a sequência. Vá, vaave. As cores mesmo estão aqui, ó, separadas uma por uma para você poder acompanhar, tá bom? Para poder melhorar a memorização, vamos lembrar que antes do vermelho tem o infravermelho. E depois do violeta vem o ultravioleta. Quero que você guarde também que do infravermelho ao ultravioleta, a frequência luminosa está aumentando, tá bom? Você vai completar para mim aqui também do lado o seguinte. Essa sequência que está toda aqui, ó, do vermelho até o violeta, é o que somadas, todas unidas, vão formar a chamada luz branca. Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte agora. É muito comum nos vestibulares colocarem aquelas questões de, vamos pegar um objeto, jogar num ambiente onde tem uma luz de uma certa cor, qual vai ser a cor desse objeto visto por nós? Antes de mais nada, vamos lembrar algumas coisas. O que a gente consegue ver? Para a gente poder enxergar, eu preciso de 3 coisas. Primeiro, o objeto tem que existir. Segundo, ele tem que estar iluminado. E terceiro, alguém tem que receber essa luz. Jacques, mas isso é muito óbvio. Olha, vem cá, se você tiver problemas de visão, de repente você vai enxergar uma cor que não é a mesma cor que todo mundo enxerga. E um exemplo bem simples disso é o daltônico. Tem tipos de daltonia em que o cara consegue só ver tons de cinza. Então, vamos lá, é meio bobão, mas você tem que guardar. A condição para que um objeto seja visível é, primeiro, ele existir. Segundo, estar sendo iluminado. E terceiro, alguém para receber essa luz de forma, vamos chamar de saudável. Estou considerando o cara, então, sem nenhum tipo de defeito visual, tá bom? Olha só, então, aqui no caderno. Se um objeto recebe luz branca, significa que ele tem todas as cores lá, ó, do vermelho até o violeta. Agora, se o cara for pintado na cor azul, o que vai acontecer? Por que esse objeto é visto na cor azul? Porque, veja bem, ele recebe todas as cores, mas vai refletir apenas o azul. Entenda o seguinte, um objeto é azul porque ele está chegando aos seus olhos. Se você vê ele azul, é porque ele saiu do objeto e chegou no seu olho. E se chegou no seu olho, então aquele objeto refletiu o azul. Então, um objeto visto na cor azul, ele não absorve a cor azul. Na verdade, ele reflete a cor azul. Ô Jacques, mas ele recebeu luz branca. O que aconteceu com o vermelho? O azul absorveu. Todas as outras cores que não pertencem à pigmentação com que foi pintado o objeto é absorvido, é convertido em energia térmica, o objeto vai esquentar levemente e é refletido apenas aquilo que tem a mesma coloração do objeto, ok? Vamos continuar. Se o objeto for branco e ele recebe luz vermelha, bom, se ele é branco, então ele pode refletir todas as cores,
todas essas daqui, ó. Mas, como ele está recebendo somente luz vermelha, então ele pega a luz vermelha, o branco reflete o vermelho. Se o objeto for verde, se ele for verde, então ele pode refletir apenas a luz verde. Se ele então recebe luz azul, o que o verde faz com o azul? Absorve. Uai, se absorve, então ele não reflete luz. Então aqui, ó, você vai ver o objeto na cor preta. Então, ó, completando aqui, ó, reflete azul. Aqui vai refletir vermelho. Aqui não reflete, não vai falar que reflete preto não, é não reflete. E por último, se o objeto é preto, então significa que qualquer cor que incidir sobre ele será absorvida. E se é absorvida, então ele não reflete e nós veremos a cor preta. Bom, existem duas coisas então que eu quero que você guarde. A primeira eu já mencionei. As cores que a gente vê vai depender então da reflexão que é obtida naquele objeto. Vai à luz, reflete e chega aos meus olhos. Mas tem uma outra coisa. Você já viu que existem, até pegando aqui, não é bem o que eu estava pensando, mas algumas pastas elas vêm na cor vermelha, azul, e se você coloca na frente das coisas, você vê que as cores dos objetos ficam tons diferentes. Esse material a gente vai chamar de filtro. O que é um filtro? O filtro, ele deixa a luz passar. Então, por exemplo, se eu tiver um filtro amarelo, significa que ele permite a passagem apenas da luz amarela. Já que se eu tiver aqui com um papel celofane vermelho, é um filtro vermelho, significa que só vai permitir a passagem da luz vermelha. Acompanha no papel. Olha o desenho que eu fiz aqui, ó. O vidro agora é um vidro, por exemplo, amarelo. Então ele vai funcionar como um filtro. Significa que a cor vermelha que passar por aqui, o vidro absorve, ou seja, não deixa passar. O laranja não deixa passar. Já o amarelo, ele consegue passar sem dificuldade nenhuma, porque o filtro deixa passar apenas a cor que pertence a ele. Então aqui, ó, esse olho vai enxergar o amarelo. E as outras cores? O verde é absorvido, o azul é absorvido e o violeta é absorvido. Então, o que eu quero que você guarde? O vidro, ele funciona como um filtro seletivo. Deixando passar apenas uma cor. E absorvendo as demais. Tranquilo? Vamos fazer então uma questão famosa, questão da bandeira do Brasil, que é iluminada numa região diferente. Vamos lá. A bandeira do Brasil, esquematizada na figura, é confeccionada em tecidos puramente pigmentados, estando estendida sobre uma mesa no interior de um recinto absolutamente escuro. A bandeira é iluminada por luz monocromática. Determine de que cores serão vistas as regiões designadas por 1, 2, 3 e 4 no caso de... Então, letra A. Incidir luz monocromática amarela. Então, o que está acontecendo? Eu estou levando a bandeira para um ambiente totalmente escuro. Lá dentro, eu vou jogar a luz apenas amarela. O que vai acontecer? Então, vamos lá, parte por parte. A parte que é verde, o verde só pode refletir a cor verde. Mas como ele está recebendo luz apenas amarela, o verde absorve o amarelo e logo não reflete. Então, essa parte eu vou ver na cor preta. Parte 2. Bom, o losango é amarelo, pode refletir o amarelo. Como a luz que recebe é a luz amarela, então um objeto amarelo pode refletir cor amarela. Então, a gente vai ver o losango na cor amarela. A bolinha é azul, só pode refletir a cor azul.
Se a cor que ele recebe da luz é amarela, o azul absorve o amarelo e não reflete absolutamente nada. Então, a gente vai ver essa bola preta. E por último, a faixa é branca. Quem é branco pode refletir todas as cores. Você tem que lembrar que a luz branca, ela compõe todas as cores. Logo, se eu recebo luz amarelo, o objeto que é branco reflete tudo que ele recebe, inclusive apenas a cor amarela. Então, a gente vai ver amarelo. Beleza. Letra B. E se incidir a luz branca e utilizar um filtro verde? Agora é diferente. Então, repare. Peguei a bandeira, levei num ambiente onde tem luz branca. Logo, vai refletir todas as cores normais da bandeira. Só que agora eu vou botar na minha frente um filtro na cor verde. Como que vai funcionar então? Então, vamos lá. Bom, a luz branca, quando incide sobre um objeto verde, reflete verde. Como o filtro é verde, lembra lá atrás? Ele vai selecionar, deixando passar apenas uma cor. No caso, vai deixar passar apenas a cor verde. Então, aqui eu vou ver, na parte 1, um retângulo verde. 2. Bom, a luz branca incide sobre o losango que é amarelo, reflete o amarelo, mas o filtro verde não deixa passar o amarelo. Então, eu vou ver isso na cor preta. Número 3. A bola é azul, o filtro verde absorve a cor azul, não passando nada. Então, vemos o preto. Finalmente, a faixa é branca, reflete todas as cores porque ele está recebendo a luz branca. Como o filtro é verde, ele vai absorver todas as cores com exceção do verde. Então, eu vou ver isso na cor verde. Tranquilo?